Imagine sair de casa de manhã e não poder usar óculos, porque eles vão literalmente congelar no seu rosto. Imagine uma cidade onde os carros ficam ligados 24 horas por dia, todos os dias, porque se você desligar o motor, ele simplesmente não vai funcionar mais. Imagine crianças indo para a escola normalmente quando está menos 40 graus Celsius, mas ficando em casa apenas quando a temperatura baixa para menos 55 graus Celsius, porque aí sim é considerado perigoso demais. Bem-vindo a Yakutsk, na Sibéria Russa. Oficialmente, a cidade mais fria do mundo. Hoje eu vou te mostrar 7 curiosidades absolutamente reais sobre como 355 mil pessoas conseguem viver num lugar onde o termômetro marca menos 50 graus Celsius rotineiramente e já chegou aos impressionantes menos 64 graus Celsius. Tudo o que você vai ver aqui é 100% real e documentado. Prepare-se, porque algumas dessas adaptações vão te deixar de queixo caído. E outras vão te fazer repensar completamente o que significa frio. Uma cidade construída sobre gelo eterno. Vamos começar pelo mais básico, o chão. Em Yakutsk, o solo nunca descongela, nunca mesmo. Estamos falando de uma camada de permafrost, solo permanentemente congelado, que vai de 10 metros até incríveis 1.400 metros de profundidade. É como se toda a cidade estivesse construída sobre um iceberg gigantesco, que existe há milhares de anos. Por causa disso, praticamente todas as casas ficam suspensas em pilotis de concreto, a pelo menos 1 metro do chão. Sabe por quê? Porque se uma casa normal encostar no solo congelado, o calor da construção derrete o gelo embaixo e a casa afunda, como se fosse areia movediça. Isso já aconteceu várias vezes com construções antigas. Os canos de água e esgoto não podem ser enterrados. Eles ficam todos expostos, suspensos por cima do solo, em estruturas isoladas termicamente. A cidade inteira parece ter veias gigantes correndo por cima da terra. Qualquer coisa enterrada vira um bloco de gelo instantaneamente. Até as redes elétricas e de telecomunicações são aéreas. E tem mais. Quando o permafrost derrete, mesmo que só um pouco, o chão vira uma paisagem ondulada, com morros e vales que não existiam antes. É como se a própria Terra estivesse se mexendo em câmera lenta. Mas se você acha isso extremo, espera até ver o que acontece com os carros. Carros que dormem de olho aberto. Durante o inverno, os carros simplesmente não podem ser desligados. Os moradores deixam os motores ligados por meses seguidos. Sim, de outubro a março. 6 meses direto com o motor funcionando. Se você desligar um carro quando está a menos 50 graus, 3 coisas acontecem. O óleo do motor vira uma pasta sólida. A bateria explode porque o ácido congela e se expande, e os pneus ficam tão duros que racham como vidro. Quem tem garagem aquecida até consegue melhorar um pouco, mas mesmo assim usam cobertores especiais na bateria, aquecedores no motor e até fogueiras portáteis debaixo do carro. Um morador resumiu tudo numa frase: você não luta contra o frio. Ou você se adapta ou sofre. E o transporte público? Funciona, mas é quase uma operação militar. Ônibus com motores reforçados, isolamento triplo e que ficam ligados o tempo inteiro. Os motoristas fazem turnos para checar os veículos, de hora em hora, durante a madrugada. O gasto com combustível é gigantesco, mas ainda assim é mais barato manter tudo ligado do que consertar o que o frio quebra. A névoa de gelo que engole a cidade. Durante o inverno, Yakutsk é tomada por uma névoa fantasmagórica. Chamam isso de ice fog, neblina de gelo. Acontece quando o ar quente que sai das casas, dos carros e até da respiração das pessoas não consegue subir. A diferença de temperatura é tão brutal
que o vapor quente fica suspenso, criando uma neblina densa que pode durar semanas. A visibilidade cai para 2 ou 3 metros. É como o dirigir, no escuro. Os moradores aprenderam a se guiar contando passos, usando sons e memórias, porque mesmo de dia, parece que a cidade foi engolida por uma nuvem alienígena. No meio dessa névoa, você vê silhuetas de pessoas vestidas como astronautas, com várias camadas de roupa. As crianças brincam no meio disso como se fosse normal, mas para quem chega de fora, é quase claustrofóbico. E o mais assustador, essa névoa abafa todos os sons. Cria um silêncio absoluto, quase opressor. Sobrevivendo com camadas de repolho. Como é que alguém consegue sair de casa quando está fazendo menos 50 graus? Os moradores de Yakutsk desenvolveram uma técnica que eles chamam de se vestir como um repolho. E acredite, a ciência por trás disso é fascinante. Eles usam pelo menos 4 ou 5 camadas de roupa, cada uma com uma função específica. A primeira é a base de lã merino, que mantém a pele seca. Por cima, vem uma camada isolante de plumas ou penas. Depois, uma camada corta-vento. E por último, o casaco de pele. Geralmente de raposa ártica ou rena. Custa em média $600, mas pode significar a diferença entre viver e morrer. E os sapatos? São uma ciência à parte. Couro de rena impermeabilizado por fora, solas de feltro super grossas e forros de pele de coelho por dentro. Alguns moradores colocam até aquecedores químicos descartáveis dentro das botas. E agora vem o detalhe mais inesperado. Eles não podem usar óculos normais. O vidro congela instantaneamente na pele e pode causar ferimentos graves por queimadura de frio. Quem precisa de óculos usa lentes de contato especiais ou armações de madeira, que não conduzem o frio. O tempo máximo que uma pessoa pode ficar ao ar livre com segurança são 20 minutos. Depois disso, mesmo os moradores mais experientes correm risco de hipotermia. De 5 a 10 minutos lá fora já é suficiente para causar fadiga, formigamento nos dedos e aquela sensação de agulhadas no rosto. Eles desenvolveram até sinais corporais para saber a hora de voltar. Quando você para de sentir as pontas dos dedos, quando a respiração começa a formar gelo na barba, ou quando piscar os olhos fica doloroso. Onde os diamantes são extraídos do gelo. Yakutsk não é famosa só pelo frio. Ela também fica no coração da maior região de mineração de diamantes do mundo. E adivinha onde estão essas pedras preciosas? Enterradas, no solo congelado há milhões de anos. A mina Mir, que significa paz em russo, fica pertinho de Yakutsk. É um buraco gigantesco, com mais de 500 metros de profundidade e 1 quilômetro de diâmetro. Para você ter uma ideia do tamanho, cabem 2 torres Eiffel empilhadas dentro desse buraco. Para extrair os diamantes do solo congelado, os mineradores usam motores de jato, sim, aqueles de avião, para derreter o permafrost. E quando isso não dá certo, eles apelam para dinamite, mesmo em temperaturas onde o aço comum se estilhaça. Durante o inverno, a temperatura dentro da mina chega a menos 55 graus Celsius. As máquinas precisam ser cobertas à noite para não congelar, e os operários trabalham em turnos curtos, de apenas 30 minutos ao ar livre. A descida até o fundo da mina leva mais de 1 hora por uma estrada em espiral esculpida na rocha. E o mais surreal, essa região sozinha produz 25% de todos os diamantes do mundo. Em cada tonelada de terra congelada, existem cerca de 6 quilates de diamantes. Depois de extraídos, eles são transportados em voos secretos, com escolta armada. Os diamantes de Yakutsk são considerados os mais puros do planeta. O frio extremo preservou perfeitamente a estrutura cristalina. Alguns já foram vendidos por milhões de dólares.
É como se a natureza tivesse criado o maior cofre forte do mundo, protegido por temperaturas que quase nenhum ser humano consegue suportar. Mas em 2017, a mina foi inundada. O permafrost derreteu acidentalmente, e mesmo com toda a tecnologia, eles não conseguiram conter. Isso mostra como até as operações mais avançadas são vulneráveis ao gelo eterno de Yakutsk. E agora, prepare-se para uma reviravolta completamente inesperada. O festival de verão mais extremo do mundo. Mesmo vivendo no lugar mais frio da Terra, o povo de Yakutsk comemora o verão de um jeito absolutamente épico. Todo mês de junho acontece o Isyak, pronuncia-se Isyak, que significa abundância na língua local. É um festival que reúne mais de 200 mil pessoas para celebrar o solstício de verão. Para você entender o tamanho disso, é como se 2/3 da população da região se reunissem num único lugar. Em apenas 72 horas, a cidade inteira se transforma. As pessoas tiram do armário roupas tradicionais coloridas, guardadas o ano inteiro. Dançam em círculos gigantes, que chegam a ter 15 mil pessoas. Sim, isso está oficialmente no Guinness Book. Celebram com uma bebida chamada kumis, leite de égua fermentado, com sabor levemente azedo e propriedades um pouco alcoólicas. Você moraria num lugar assim? Porque durante o Isyak, famílias inteiras se reúnem, assam carne de cavalo em espetos sobre fogueiras enormes e literalmente adoram o sol, como uma divindade que os salvou de mais um inverno mortal. Pessoas esperam horas na fila para tocar um poste sagrado chamado Sergê e pedir proteção aos espíritos da natureza. O contraste é inacreditável. Essas mesmas pessoas que passaram 9 meses se protegendo do frio extremo durante o verão enfrentam temperaturas de até 38 graus. Sim, a diferença entre o inverno e o verão pode ultrapassar 100 graus Celsius, a maior variação térmica do planeta. E tem mais, durante o festival acontecem competições tradicionais, como wrestling yakut, levantamento de pedras de 100 quilos e corridas de cavalos. Tudo isso enquanto o sol da meia-noite ainda brilha no céu, às 11 da noite. E o motivo por trás dessa resistência toda vai te surpreender ainda mais. Um povo que faz o impossível parecer normal. O povo Yakut não é originário dessa região extrema. Há 1000 anos, eles migraram do sul da Sibéria, próximo ao Lago Baikal. Vieram de estepes temperadas, onde criavam cavalos e gado. Agora, imagine a coragem necessária para se mudar voluntariamente para o lugar mais frio do planeta. Hoje, mesmo vivendo nesse clima, eles ainda mantêm cavalos. Durante o inverno mais rigoroso, os animais precisam ser abrigados em estábulos aquecidos com sistemas de calefação que custam fortunas. Mas no verão, você vê cenas surreais. Pessoas montando cavalos em paisagens que meses antes estavam cobertas por metros de neve. Eles falam Saka, uma língua túrquica completamente isolada há séculos. É como se fosse um português que evoluiu sozinho numa ilha por 1000 anos. Preservam tradições milenares como o komus, um instrumento de metal que imita o som de cavalos e que xamãs usam para entrar em transe e se comunicar com os ancestrais. E tem também o olonco, épicos orais que duram noites inteiras, contando histórias de heróis, deuses e da criação do mundo. Esses épicos são tão importantes que foram declarados Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E o mais inacreditável, mesmo com tudo isso, Yakutsk é uma cidade moderna. Tem universidades que estudam o permafrost com tecnologia de ponta, teatros onde se apresentam óperas, mesmo quando está menos 50 graus Celsius lá fora. Museus com múmias de mamutes preservadas e até entregas de pizza o ano inteiro, com entregadores vestidos como astronautas. Eles criaram um verdadeiro reino subterrâneo de gelo,
com atrações turísticas, bares onde se bebe vodka em copos de gelo e restaurantes com mesas esculpidas no permafrost. Yakutsk nos mostra algo profundo sobre a capacidade humana de adaptação. Enquanto muitos de nós reclamam quando a temperatura cai para 15 graus, 355 mil pessoas encontraram formas não só de sobreviver, mas de prosperar, de criar arte, de manter tradições, de construir uma sociedade vibrante em um lugar onde a própria natureza parece tentar eliminar qualquer forma de vida. Agora me conta nos comentários, qual dessas adaptações te impressionou mais? Você conseguiria viver numa cidade onde os carros nunca podem ser desligados? E o que parece mais surreal para você? A névoa de gelo que engole a cidade? Ou um festival de verão com 200 mil pessoas dançando sob o sol da meia-noite? Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas histórias, mostre que vale a pena trazer esse tipo de conteúdo. Deixe seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao time de quem quer enxergar o mundo além do óbvio. Ative o sininho e prepare-se para descobrir os lugares mais extremos, as culturas mais incríveis e as adaptações humanas mais inacreditáveis do planeta. Porque aqui, a curiosidade nunca congela. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.